Olá a todos que acompanham os canais da Mundo Agro. Hoje nós temos a satisfação de conversar com Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Luiz, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, por conversar conosco aqui na Mundo Agro. Luiz, agora, diante desse caso todo que aconteceu da influenza aviária aqui no Brasil, como está o comércio internacional para os produtos avícolas? Quais são os maiores entraves e, acima de tudo, os próximos passos? Olá, Giovana, um prazer falar contigo, com todos que acompanham o Mundo Agro. E, de fato, essa situação faz a gente pensar bastante naquilo que foi feito já até agora, ou seja, um trabalho do Ministério da Agricultura e Pecuária com a Secretaria de Agricultura aqui, uma série de intervenientes para que a gente pudesse primeiro fazer a contenção do foco, a desinfecção, e agora começa um trabalho bastante forte na questão das relações internacionais, a qual eu me ocupo lá como secretário de Comércio e Relações Internacionais. Nesse sentido, a gente tem trabalhado com os países, enviado de maneira muito clara, muito transparente. Desde o primeiro momento, nós enviamos todas as informações para que os países se sintam confortáveis em poder, eventualmente, retirar o banimento. Hoje, basicamente, nós temos 128 países que não têm nenhum tipo de restrição à carne de frango brasileira. Temos aí em torno de 20 que restringem o Brasil como um todo, e esse número vem diminuindo. E temos aproximadamente 15 países que restringem o estado do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho agora é muito forte, muito focado nesses 20 países que restringem o Brasil, nesses 15 que restringem o Rio Grande do Sul, para que a gente possa logo reativar o comércio, porque tivemos esse caso isolado, a situação foi controlada e agora então é uma questão de nós negociarmos o retorno com esses países. Uma coisa que poucas pessoas sabem, Luiz, é que o Ministério da Agricultura está sempre investigando casos. Isso é uma tratativa normal, é um rigor muito sério que o Ministério da Agricultura tem em relação aos produtos avícolas e demais produtos da pecuária brasileira, mas é normal, hoje a gente fica um pouco assustado, o Ministério está avaliando mais casos. Não, isso sempre acontece, isso é comum. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse processo, essa análise, essas investigações, como são feitas isso no dia a dia, normal, que às vezes o nosso público às vezes não sabe como é o dia a dia de vocês. Olha, desde a entrada do vírus da influenza aviária no Brasil, em 15 de março de 2023, ou seja, pouco mais de 2 anos atrás, isso tem sido uma recorrência normal. O vírus da influenza aviária ele está em todo o mundo, países como os Estados Unidos, por exemplo, enfrentando alguns focos bastante fortes, a Polônia, um grande produtor na Europa, também com situações bastante graves em relação à influenza aviária. Aqui no Brasil, nós tivemos a infelicidade de ter esse caso único em Montenegro, mas, naturalmente, as aves silvestres estão voando por aí, e são alguns casos. Só para você ter uma ideia, no nosso painel do Ministério da Agricultura, nós já temos aí aproximadamente 170 casos. A esmagadora maioria em aves silvestres, alguns casos também em aves de subsistência, mas isso é uma coisa normal. O que a gente tem que trabalhar cada vez mais é para continuar com os nossos processos de biosseguridade, que são referência no mundo, para que a gente evite outros casos em granjas comerciais. Esse é o nosso trabalho diário. O mapa tem um painel que dá transparência total a todas as pessoas do mundo que queiram entender como está a situação de influenza aviária no Brasil, podem acessar esse painel e lá verão os casos que, como eu disse, são majoritariamente em aves silvestres. Luiz, e essa transparência tem feito toda a diferença, inclusive nessas tratativas internacionais. O Brasil nunca se furtou a fornecer informações a quaisquer dos players internacionais. E isso tem feito a diferença também quando você senta frente a frente com o negociador, porque acredito que essa situação hoje, o mundo vai ter que aprender a lidar com situações como essa de uma maneira um pouco mais, digamos, natural, porque é uma questão de alimentação mundial também, Luiz? Sem dúvida. Hoje, como eu disse, o vírus ele está espalhado por todo o mundo. O Brasil era o último grande player da avicultura a nunca ter tido um caso de influenza de alta patogenicidade em granjas comerciais. Tivemos esse caso isolado de Montenegro, e essa transparência é justamente isso. No momento em que a gente teve, o Brasil já publicou uma portaria declarando a emergência zoossanitária. Ato contínuo, eu já disparei aí para as nossas embaixadas, para os nossos adidos agrícolas que estão no exterior, que fazem um trabalho excepcional de apoio à nossa agricultura. Já foram enviadas informações no primeiro momento, dizendo que o Brasil tinha identificado um foco. Depois, ao longo das semanas, e já passam aí 2 semanas da ocorrência, nós enviamos uma série de novas informações, conforme ia evoluindo o caso, a desinfecção, por exemplo, todo o trabalho para que a gente pudesse ter o retorno à normalidade, e tudo isso naturalmente ajuda, porque os países naturalmente ficam receosos no primeiro momento sobre a situação, mas quando você explica, você dá os detalhes, você mostra a seriedade do que foi feito, e aqui eu faço uma especial menção ao trabalho feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
pela Secretaria de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, que foram muito diligentes, muito claros. Isso depois naturalmente facilita o nosso trabalho, que é renegociar essa abertura, essa reabertura dos mercados internacionais do Brasil. Como eu disse, muitos deles já reabriram, muitos deles já flexibilizaram, são mais de 128, na verdade, que já estão hoje totalmente, que não há nenhum tipo de restrição, e agora a gente segue trabalhando nesses em torno de 35 países para que a gente possa logo voltar à normalidade. Luiz, agora o Brasil não registrando mais casos de influenza aviária, podemos dizer quanto tempo vai demorar para a gente estar numa situação normal de negociações internacionais? É difícil, cada tratativa com um país é uma tratativa singular. O que a gente tem do ponto de vista de procedimentos, agora são os 28 dias estabelecidos pela ONS, já passaram aí 10 dias, ou seja, estamos a 18 dias do Brasil, se não havendo nenhum novo caso, se autodeclarar livre de influenza aviária de alta patogenicidade novamente, e nesse momento a gente já está com as tratativas com os países, e como eu disse, é uma tratativa individual, às vezes os países pedem informações adicionais, às vezes querem saber um pouco mais sobre determinada situação, sobre determinado controle, isso é normal, né? Tivemos assim no caso da Newcastle, então eu estimo que aí em questão de 2, 3 meses a gente possa ter retornado completamente à normalidade. Você está otimista? Eu sempre sou um otimista e com o trabalho que foi feito, eu tenho a certeza que a gente vai sair muito rapidamente dessa situação. Perfeito. Pessoal, para quem acompanhou, nossa conversa com o Luiz Rua aqui na Mundo Agro. Acompanhe as próximas entrevistas. Obrigado.